Edneide, boa noite. Eu estou aguardando o restante da turma entrar para a gente poder dar início à nossa aula, tá? A gente esperar aqui até umas 19h15, mais ou menos. Edneide, boa noite. E aí, como é que tá, Edneide? Tudo bem?
Tá mudo sua imagem. E você tá com o seu áudio travado. Sim, destravei. E aí, tá tudo bem, Edneide? Tudo bem. Graças a Já Deus. tinha começado? Não, eu tava Já tinha aguardando. começado? Não, tava aguardando Ah, suas colegas. sim. Eu tava aguardando suas colegas entrarem, Tá. mas até que entrou, o que é que eu vou fazer? Eu vou adiantar a aula, como está Uhum. sendo. Depois elas pegam a aula e assistem, beleza? Ok. Nossa aula hoje vai ser curtinha, porque a gente vai falar, vai concluir aquela aula que a gente estava dando, né? Aquela última aula. A gente vai concluir essa parte da aula e eu vou passar para vocês um filme para vocês assistirem. Desse filme vocês vão tirar um resumo, mas eu publico lá no grupo direitinho. Sobre Sim. esse resumo. Aquele que você não gostou, não foi? Oi? O do SUS que o senhor falou, não foi? Não O do ficou SUS no WhatsApp, não foi? Você que me foi. mandou no WhatsApp? Não colocou. Aquele trabalho, na verdade, aquele resumo ficou meio complicado de entender, Edneide. Se você puder mandar lá na plataforma, eu te agradeço no Classroom, porque pelo WhatsApp eu não consigo fazer a correção direito dele e lançar a nota, entendeu? Tem que ser publicado. Não te mandei, não. O senhor não mandou para a gente ainda. Teve uma Ou naquele dia já está. Hã? Eu não publiquei. O senhor disse que ia postar para a gente. Eu não publiquei ainda na plataforma, foi realmente. E uma colega de vocês me mandou hoje no WhatsApp esse resumo. Hoje ou foi ontem? Eu vou ver depois. Eu pensei que tinha sido você, mas enfim, eu mando lá na plataforma e anuncio no grupo como é o resumo do SUS que eu preciso que vocês façam para mim. Então, bora lá. Na última aula, a gente conversou, falou um pouquinho sobre os princípios da saúde coletiva, né, os princípios de saúde pública. A gente viu algumas definições, tudo bonitinho, como manda o figurino. E aí nós paramos falando sobre, terminamos falando sobre a questão de promoção, prevenção e promoção. Trouxemos uma definição sobre isso e paramos nessa imagem aí. E aí, para continuar e a gente encerrar essa primeira parte da nossa disciplina, eu vou concluir essa parte da introdução de saúde coletiva para depois, na próxima aula, no nosso próximo encontro na quarta-feira, nós vamos começar falando sobre o papel da enfermagem na saúde coletiva, quem somos nós quando profissionais de enfermagem dentro desse campo, que é um campo, como a gente já viu anteriormente, é um campo bastante vasto, bem amplo, bastante complexo também, né? E aí a gente vai conseguir se ambientar direitinho. O que é que eu, quando profissional de saúde, quando profissional de enfermagem, faço dentro do âmbito de saúde coletiva? Qual é o meu papel? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso? De que forma eu posso atuar dentro da saúde coletiva, né? Então a gente vai começar a pensar um pouquinho sobre isso. Mas no âmbito de saúde coletiva, já antecipando uma ideia, o profissional de enfermagem trabalha muito mais com educação em saúde, né? Tanto o profissional de enfermagem como qualquer outro profissional. O foco principal do profissional de saúde dentro do princípio de saúde coletiva é a educação em saúde. E como é isso, Marcelo, educação em saúde? Exatamente da forma como você vai pensar. A educação em saúde ela perpassa pelo princípio de ensinar as pessoas as questões da saúde, desde as questões sanitárias, né, o uso consciente do solo, higiene corporal, cuidado com as doenças, orientar a população a respeito das tudo isso são papéis
são funções do profissional de enfermagem dentro do campo de saúde coletiva, no sentido de você fazer orientações de saúde para esse público, tá? Para a população. Então, eu estou sumindo aí porque está aparecendo gente aqui para adicionar a turma. Então, é isso. Aí, aqui, continuando. A construção de uma teoria sobre a promoção de saúde ou sobre o processo de saúde, enfermidade e intervenção não seria ferramenta exclusiva da saúde coletiva, mas de todo o campo da saúde. Então, o que é que a gente entende com isso? Que a saúde coletiva ela não deveria existir de uma forma solitária. Ela deveria existir de uma forma mais integralizada, ou seja, interdependente de todas as outras áreas, todos os outros campos de saúde. Não deveria ser uma coisa exclusiva, né? A questão de cuidar da saúde, tratar as doenças e intervir para que o indivíduo não adoeça ou intervir quando o indivíduo já esteja doente, deveria ser uma preocupação de todo o campo da saúde. Não há como representar as práticas da saúde coletiva desconhecendo o acervo da biologia, da psicologia e da clínica em geral. Então, assim, eu não tenho como traçar as questões de saúde coletiva, os cuidados que são exercidos no âmbito da saúde coletiva, as políticas públicas voltadas para a saúde pública, se eu não tiver um conhecimento sobre biologia, sobre a psicologia e a clínica em geral, né? Quando eu digo biologia e psicologia, eu estou falando sobre realmente estar conectado, estar antenado às questões públicas de saúde, as questões sociais, né, do meio onde a gente está inserido e conseguir intervir junto com isso, baseado nos conhecimentos clínicos que nós temos a partir da prática da nossa profissão, certo? Então, como pensar, por exemplo, na AIDS, ignorando ou a cultura ou o funcionamento concreto dos serviços de saúde, ou o comportamento do vírus, ou a potência dos imunobiológicos, ou dos tratamentos medicamentosos. Então, assim, ele está querendo dizer com isso aqui o seguinte, que como é que eu vou tratar de uma doença em específico ou de um paciente que está cometido por aquela doença em específico? Se eu não conheço a doença, se eu não conheço os recursos de tratamento, se eu não conheço qual é a função do serviço público de saúde para poder atuar junto àquela patologia, certo? E ele traz o exemplo da AIDS porque hoje é um dos carros-mestres, né, carros-chaves da saúde pública, do atendimento de saúde pública, é dar subsídio, dar condições a esse público que são soropositivos ou portadores do HIV, do vírus do HIV, para que eles possam ter uma qualidade de vida de excelência, né? Próximo daquilo que eles teriam dentro do que a gente consideraria como padrão normal de saúde. Então, mas como era que eu ia tratar esses indivíduos se eu não tivesse conhecimento sobre a AIDS? Se eu não tivesse conhecimento sobre como é que funcionam os órgãos de saúde que podem atuar frente aos pacientes soropositivos, tá? Qual é o poder das medicações que são ofertadas para esses indivíduos? Como é que eu vou tratar esses indivíduos se eu não sei como é que se comporta o vírus do HIV, por exemplo? Então, tudo isso está inserido dentro do conceito de saúde pública. A gente falou na semana passada, na última aula, sobre a questão da epidemiologia, né, que a saúde pública ela está intimamente ligada à epidemiologia. Então, isso é uma verdade. A saúde pública, a saúde coletiva, ela está intimamente ligada a essa área do saber, que é o conhecimento das doenças e o estudo dessas doenças. E, além disso, o estudo também das possibilidades de tratamento, das possibilidades de oferta de tratamento para a população. Existem, e aí voltando aqui agora para o nosso guia de aula, diz assim, existem diversos modos de produzir saúde. E aí eu pergunto para vocês, cite aí um desses diversos modos que você possa conhecer como
um meio de promover, de produzir saúde. Bora lá, Rosana, Sueli, que chegaram por agora. Me digam aí. Me citem aí, gente, um meio que você conheça para produzir saúde. Um modo de produzir saúde. Meninas, vocês estão aí ou só ligaram a câmera? Só conectaram na sala? Durante a perseguição na estrada, a Polícia Rodoviária Federal encontrou a arma com uma passageira. Oi, boa noite, eu estou aqui. Só que para mim, seu áudio está muito baixo. O material seria entregue na rodoviária de Salvador. Alguém mais tá ouvindo meu áudio baixo? Edneide está conseguindo me ouvir direitinho, Edneide? Na verdade, só corta, mas deve ser a minha internet. Dando um pouquinho, mas dá para entender. Certo, então vou tentar falar mais alto um pouquinho. Eu estava perguntando o seguinte: existem diversos modos para produzir saúde. E qual é um desses modos que você poderia me citar para produzir saúde? Me conte aí. Produzir saúde em que sentido? O bem-estar da pessoa ou... No sentido mais amplo que você puder imaginar. Na verdade, produzir saúde é tudo aquilo que a gente faz, né? Tudo que faz bem pra gente. Um exercício, uma conversa com um amigo. Tudo isso produz saúde. Muito bem. Uma boa Uma boa alimentação. alimentação também, né? Exatamente. Então, bora lá. Vocês estão indo no caminho certo. Aí, ó, o que é que ele diz ali? Cada modo de produção de saúde é composto por uma dada combinação, qualidade e quantidade de práticas. Uma combinação qualitativa e quantitativa de práticas. Ou seja, você precisa, para produzir saúde, traçar programas, traçar objetivos que ofertem para a população ou até para si mesmo uma qualidade de prática e uma quantidade sequencial de práticas. Por exemplo, alguém aí citou realizar atividade física. Só realizar atividade física, eu estou produzindo saúde? Não. Porque se eu disser assim, ó, a gente vai realizar atividade física para produzir saúde. Aí hoje você junta 3, 4 pessoas aí do seu condomínio, do seu bairro, da sua comunidade, bota ali no quiosquezinho, na praça, no meio da rua, faz uma caminhada com ele de 40 minutos, com eles de 40 minutos. Amanhã você não faz mais, depois você não faz mais, depois não faz mais. Daqui a 3 meses é que você volta a fazer uma caminhada com essa população. Isso é produção de saúde? Não. Você promoveu um evento, mas você não produziu saúde para aquele público. Você tem que dar continuidade àquele programa que você executou para dizer assim, eu estou produzindo saúde. Além disso, como é essa caminhada que você está fazendo? É caminhada ao ar livre? Qual horário? As pessoas estão utilizando os meios ideais para se fazer essa caminhada, desde o sapato até a roupa, né? Então, isso se chama qualidade. Essa caminhada está sendo uma caminhada muito longa, está sendo uma caminhada curta, é uma caminhada de alto desempenho, é uma caminhada de baixo desempenho, enfim. Eu estou trazendo esses exemplos que é para vocês pensarem que para produzir saúde eu preciso de programas que tenham, além de qualidade,
tenham quantidade no sentido de continuidade, tá? Porque só reunir um povo, uma população, um público para fazer uma coisa hoje, não fazer mais nunca, ou fazer daqui a 3 meses, isso não é produção de saúde. Uma conversa com um amigo está me produzindo um bem-estar, uma conversa com um vizinho, uma conversa... Tá, um bem-estar momentâneo. E até você pode estar produzindo bem-estar momentâneo para ele também. Mas, quando você sair dali, ou você deu um bom dia, conversou com seu vizinho hoje, daqui a 3 meses é que você vai dar outro bom dia, que você vai reencontrá-lo. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma conversa de qualidade e você tem que ter uma sequência periódica para que essa roda de conversa promova saúde para essa população. É por isso que, citando o exemplo do papo, né, do bom papo, da boa conversa, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde promovem rodas de conversa, rodas de bate-papo com a população do bairro, só que quase ninguém vai lá. E isso porque, para poder ofertar para eles treinamentos, palestras, compartilhar com esse público, com essa população desse bairro, saberes a respeito da saúde. E muitos não participam dessas rodas de conversa, porque para ir para lá é chato. A enfermeira vai ficar lá enchendo linguiça. O técnico de enfermagem vai ficar lá enchendo linguiça. Talvez realmente eles não queiram ir porque não tem qualidade nas palestras. Porque não tem qualidade nos assuntos abordados. Não é nada da área de interesse deles. Então, eu preciso promover, eu preciso produzir saúde com qualidade e dentro de uma quantidade que vá fazer, surtir um efeito realmente para a população, tá? Dando uma intenção a eles de uma continuidade do trabalho. Então, podemos identificar 4 modos básicos para produzir saúde. O primeiro, a produção social da saúde. Nisso, as transformações econômicas, sociais e políticas produzam padrões saudáveis de existência, dificultando o surgimento de enfermidades. Ou seja, eu preciso produzir dentro da sociedade um meio, né? Preciso ofertar dentro da sociedade um meio que transforme a economia local, que transforme a sociedade local e que transforme também as políticas locais, tá? Para produzir padrões saudáveis de existência. Ou seja, o indivíduo ele precisa. Aqui tem uns condomínios aqui no Jardim Limoeiro, que logo quando foram entregues, ficou uma empresa administrando esses condomínios e, periodicamente, toda semana, eles tinham, em dias específicos da semana, oficinas voltadas para a população, para o pessoal que mora ali naquele bairro, naqueles condomínios. E lá eles ofertavam oficinas de costura, oficinas de beleza, oficinas de saúde, davam palestras de saúde, dei muitas e várias palestras de saúde lá nessa região, nesse pessoal. Chamava para fazer festinhas, tipo assim, comemorações, oficinas de artesanato. Vocês precisavam ver para quê? Na intenção de melhorar a economia daquele povo, para despertar neles uma forma de ganhar dinheiro. Lembra quando eu falei no começo que a falta de dinheiro é considerada pela nossa Constituinte como uma questão de saúde, de adoecimento da população? Então, exatamente. Então, esse programa Minha Casa Minha Vida, esse programa de entrega de casas populares, associados a eles, vêm questões de políticas públicas de saúde que estão inseridas no âmbito da saúde coletiva. Então, a produção social de saúde é um dos 4 modos básicos para se produzir saúde. Você pensa em transformar a economia local, a economia da população. Você pensa em transformar a sociedade, ou seja, tornando-os mais conhecedores das questões de saúde, das questões políticas,
criando, né, discutindo junto com as autoridades de saúde, ou junto com as comunidades também, pensamentos para se mudar as políticas públicas de saúde, para que eles se sintam, dentro da sua existência, no âmbito da sua existência, saudáveis. E quando eu me sinto saudável, quando eu transformo o meu pensamento, quando eu me sinto valorizado, melhora a minha qualidade de vida. E se eu tenho uma melhora na minha qualidade de vida, automaticamente também eu vou dificultar empiricamente, né, e isso de forma bem endógena, o surgimento de outras doenças, de outras enfermidades. Né? Quantos de vocês já ouviram falar que Dona Maria é uma pessoa muito saudável, tem 98 anos, nunca teve uma dor de cabeça, não gripa, não adoece, nada, porque faz tudo dentro de casa, caminha, faz isso, tá. Por quê? Porque Dona Maria é uma pessoa que se sente existencialmente valorizada, existencialmente amada, bem cuidada. Então, ela tem uma sensação de bem-estar que promove para ela, endogenamente falando, né, reações químicas que o corpo dela fica protegido. Agora, quantas pessoas você conheceu que teve um AVC, que teve um acidente vascular encefálico, por exemplo, porque viveu debaixo de estresse? Porque vive a vida toda debaixo de confusão, de contenda, porque a pessoa não se ama, porque é uma pessoa depressiva, né? Tudo isso são realidades que a gente precisa pensar. E aí, qual é o segundo item? A saúde coletiva, em que a saúde coletiva, né? O segundo tópico aí da nossa discussão, em que por meio da vigilância à saúde, né? Que é a vigilância sanitária ou vigilância à saúde, e da ação específica de profissionais de saúde mais ou menos articulados, mais ou menos articulados com outros setores e outros agentes, e do desenvolvimento das ações predominantemente voltadas para a promoção e prevenção, dificultam-se ou impedem-se mortes e enfermidades. Então, o segundo item que precisa ser valorizado e que precisa ser reforçado é a saúde coletiva, né? Quando fala de saúde coletiva, é a saúde da coletividade. Isso se dá por meio de uma ação efetiva também da vigilância sanitária, da vigilância em saúde, de ações da gente, nossa, quando profissionais de saúde. Eu não tenho muito envolvimento na área de saúde, eu não tenho muito envolvimento na prefeitura, eu não conheço ninguém na Secretaria de Saúde, mas você, quando profissional de saúde, vai passar na rua, vai ver uma criança tomando um refrigerante, porque a mãe está colocando uma latinha de Coca-Cola na mão dela, vai dizer assim, ô mãe, desculpa eu me meter na sua vida e na vida do seu filho, mas não dê refrigerante para ele não, porque o refrigerante é muito ruim, tal, não sei o quê, então substitui pelo suco. Você está promovendo e você está produzindo saúde, tentando despertar nessa família, né, nesse indivíduo, práticas saudáveis de vida, práticas saudáveis de alimentação. Né? E com isso, com essa sua pequena prática, você pode impedir mortes causadas por enfermidades. Né? Continuando ali, o terceiro item seria a clínica e a reabilitação, em que práticas de assistência e de cuidado produzem saúde, ainda que em sujeitos isolados. Aí, quando eu falo que a clínica e a reabilitação, elas têm que ter práticas de assistência e de cuidado que produzam saúde. Eu estou falando sobre, por exemplo, aquela visita que até o ano retrasado tinha, a visita domiciliar, né? Aquela internação domiciliar, o ID. Até ano retrasado, mais ou menos, tinha esse programa aí no Ministério da Saúde. Hoje, os médicos dos postos de saúde, alguns deles se esforçam ainda para por irem fazer uma visita naquele paciente que está acamado, que não consegue vir para a unidade básica de saúde, que regularmente precisa ser acompanhado por um médico, né? Então, essa clínica, nessa visita, o fisioterapeuta que vai à casa do paciente também, lá que faz parte do NASF, ou que se envolve com a sociedade e que a sociedade vem até ele dentro do posto de saúde para pensar em fazer essa reabilitação, nessas atividades de reabilitação. Tudo isso produzem saúde. Marcelo, mas não é acessível para todo mundo, mas esses que têm acesso, esses que conseguem chegar lá, são menos uns,
dentro da estatística, né, de adoecimento. São menos uns dentro da estatística de piora do quadro clínico. E aí tem o atendimento de urgência e de emergência, em que a partir de modelos de intervenção que alteraram bastante uma série de características da clínica tradicional, consegue-se evitar morte e sofrimento. Então aí eu tenho o último patamar, né, da produção de saúde, que é o atendimento de urgência e de emergência. Particularmente falando, e aí eu posso até pensar que estou sendo contrário à minha natureza profissional. Mas, assim, dentro da minha vivência prática na urgência, né, na emergência, na unidade de emergência, eu consigo perceber que o profissional, que o paciente, ele não deveria estar ali. Ou que ele poderia até estar ali, mas por algum infortúnio que não pôde ser evitado. Mas quando eu olho que pelo menos 80 a 90% dos pacientes que dão entrada na unidade com crise hipertensiva dão entrada porque eles simplesmente recusaram fazer o acompanhamento dentro da unidade básica de saúde. Esses pacientes recusaram tomar a medicação regularmente. Eu tenho pressão alta, mas eu só tomo remédio quando minha pressão sobe. E vai parar dentro da unidade de emergência, uma unidade de pronto atendimento, para ser estabilizado e fica ali horas e toma medicação e se estressa porque está ali esperando, porque a pressão não quer baixar, porque isso, porque aquilo. Termina sofrendo um adoecimento mental, né? Porque não fica bem, um adoecimento emocional, e piorando ainda mais o quadro clínico desse indivíduo. Ele poderia ter evitado isso aonde? Na rede básica de saúde. Tá? Mas, enfim, já que nós temos as unidades de pronto atendimento, né, as unidades de emergência e de urgência, essas unidades têm que promover para a população, têm que ofertar para a população modelos intervencionistas, né? Então, chega lá o paciente com quadro de hipertensão, a crise hipertensiva, um pico hipertensivo, nós temos que estar lá prontos e apostos para poder atendê-los e atender bem, intervir para que essa hipertensão, por exemplo, no caso do nosso exemplo, ela não agrave e não piore o quadro daquele indivíduo, né? Ofertando para ele um adoecimento maior, um AVE, um IAM, uma sequela por conta dessa crise hipertensiva, uma lesão renal, enfim, diversas outras coisas. Então, a gente tem que estar lá para intervir frente a essas questões, na busca de ofertar para esses pacientes uma melhora também no seu processo de adoecimento. E aí fica uma imagem para a gente, vai passar aí. Peraí que... Aí. E aí fica aqui para a gente uma imagem que vai nos fazer refletir um pouquinho sobre a realidade da nossa saúde, né? Olha lá, ó. A enfermeira com um paciente em estado grave, isso é uma chargezinha, um paciente em estado grave na maca, e perguntando, e aí, doutor, vamos operar aqui no corredor mesmo? E tem uma outra galera de gente lá na fila, ó, dizendo na porta da sala de cirurgia, se espremendo para poder entrar. E o médico com a expressão de cansado, né, preocupado, desesperado com tanto de gente tentando controlar isso. Mas isso por quê, gente? Por que a gente tem esse estigma dentro da nossa área de saúde coletiva, né? Porque muitas vezes é isso que a gente vê na assistência. Infelizmente, muitas vezes é isso que a gente termina assistindo mesmo com os nossos olhos lá na nossa vida prática na saúde. Mas por quê? Também eu volto a dizer, porque muitas vezes nós, profissionais de saúde, não nos posicionamos frente a essas questões, né? Nós não temos a prática das políticas públicas de saúde efetivas e respeitadas, porque muitas vezes nós não aceitamos isso, nós damos um jeitinho brasileiro, nós damos uma prioridade para quem não merecia ter prioridade, nós queremos ser priorizados quando nós deveríamos esperar, enfim, tem toda uma questão social também. Às vezes nós não queremos nos cuidar preventivamente e só queremos nos cuidar corretivamente quando muitas vezes já é tarde demais. Então fica aí essa reflexão para a gente.
E aí, como eu havia falado, na nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre qual é o papel, né, dos profissionais de enfermagem dentro do âmbito de saúde coletiva. Quem é você como personagem desse cenário? O que é que você pode fazer? O que é que você deve fazer para atuar diretamente com a saúde coletiva? Ah, Marcelo, mas eu não quero ir trabalhar no posto de saúde. Eu não estou falando de unidade básica de saúde. Eu estou falando de saúde coletiva, que é um termo que começou a ser usado no Brasil aproximadamente em 1970, quando começa a surgir aí, então, uma preparação para a existência do SUS, para o surgimento do SUS, certo? E aí vem agora o nosso dever. Quando estudantes, certo? Vocês vão precisar assistir para começar a entender um pouquinho sobre o boom, né, o crescimento e o surgimento da saúde coletiva. Vocês vão precisar assistir um filme chamado, deixa eu olhar aqui, Sonhos Tropicais. Sonhos Tropicais. Vocês vão precisar assistir esse filme. Eu falei para vocês que era um filme bem velhinho, antigo, mas que conta a história do surgimento da saúde coletiva no Brasil, da saúde pública no Brasil. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui para vocês verem a cara do bicho. Espera aí, rapidinho. Vocês verem que ele é bem antiguinho, a imagem dele aí é bem antiga. Então, mas vai falar sobre a história do surgimento da saúde pública no Brasil, as crises das epidemias que surgiram aqui no Brasil e como é que tudo isso começa a ser tratado e ser visto, né? Ser mudado o pensamento das pessoas a respeito das doenças. Como é que surgem as vacinas, os tratamentos e tudo direitinho. Tá? Quando vocês estiverem assistindo, aconselho a vocês a evitar assistir com criança em sala, porque é um filme que tem algumas cenas um pouco fortes. Mas, enfim, assistam e logo depois que vocês assistirem, eu vou lançar para vocês aí uma atividadezinha falando sobre esse filme. Beleza? Estão todas vivas aí, gente? Sim. Eu tô. Então, O senhor vai você. passar a slide para a gente, professor? Os roteiros de aula eu vou mandar para vocês, sim. Ah, joia. Vou mandar para vocês. Gente, alguma dúvida até aqui? É que não. Pronto. Então, a gente vai ficar. Pronto. Então, a gente vai ficar na nossa aula por hoje, tá? Por aqui, com a nossa aula hoje por aqui. E deixo vocês aí para pesquisar e tentar baixar esse filme aí, Sonhos Tropicais. Beleza? Beleza. Então, pra Beleza, gente, professor. Beleza. Tenham todas uma boa noite, descanso bom para vocês também, que o Senhor continue cobrindo de graça e dando paz a todo mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente, boa noite. Valeu. Hello! Oi, deixa eu fazer meu negócio, depois eu fazer o que eu venho. Yuppie. É.